Bom dia, meu nome é Fabiana Decilo, sou responsável pelo regulatório aqui na CPFL Soluções e a gente está aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a medida provisória 1300, recém-publicada pelo governo federal e tão comentada nas mídias. Ela traz mudanças estruturantes no setor elétrico e para esse bate-papo aqui hoje eu queria convidar os nossos colegas Isaac Félix, nosso analista regulatório, Rodrigo Cardial, nosso gerente de gestão dos clientes livres aqui da CPFL Soluções. Obrigada, pessoal. Bom, nosso objetivo aqui hoje é trazer uma clareza para vocês em relação ao que está sendo proposto na medida provisória, mas também mostrar como a CPFL Soluções vem se posicionando institucionalmente falando e como ela pode apoiar você comercialmente falando. A gente sabe que, bom, ela foi publicada no último dia 21 de maio, só um recorte aqui, desde lá para cá a gente já teve a publicação de uma outra medida provisória, na última semana, a gente vai comentar um pouquinho também, e ela já tem vigência imediata, já vem produzindo efeitos, efeitos concretos, alguns agentes já têm sentido esses efeitos, e a minha primeira pergunta vai para você, Isaac. A gente sabe que já tem em torno de 10 ações judiciais movidas aí por agentes do setor contra pontos específicos da medida provisória. Então, ela foi publicada, a gente sabe que ainda está em tramitação, mas já está sofrendo efeitos. Como é que é isso? O que é uma medida provisória, antes de tudo? Bom dia, pessoal. Primeiro, um prazer aqui estar com vocês. Excelente pergunta, Fabi. Acho que o primeiro ponto aqui que vale é explicar o que é uma medida provisória, né? Uma medida provisória é um instrumento que ele tem força de lei na sua publicação. Então, o que uma medida provisória faz? Ela altera a lei a partir do momento em que ela é publicada, e é esse momento que nós vivemos hoje, né? Nós temos uma lei que foi alterada por essa medida provisória, porém, ela tem um prazo de validade, essa medida, tá? Ela tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Para que isso? Para que dentro desse período, o Congresso Nacional, sim, possa aprovar essa medida como lei de fato. E aí, a partir da publicação da lei aprovada no Congresso Nacional, aí sim nós temos uma alteração que vai se perpetuar. Tá? O que nós temos hoje de alteração na lei é uma alteração que vigora enquanto a medida está em tramitação, que é esse período que eu falei de 60 e pode ir até 120 dias. Se a aprovação no Congresso não ocorre nesse período, a medida provisória cai e junto com ela todos os efeitos legais daquela alteração que ela causou. Tá? É importante dizer também que alguns itens que estão dentro da medida provisória, eles começam a vigorar dentro desse prazo. E por vigorar dentro desse prazo e a medida tem um efeito imediato, eles precisam ser regulamentados. A exemplo da tarifa social, que começou a vigorar agora dia 5 de julho. Né? Para isso, a ANEEL correu com a regulamentação, processo para regulamentar isso. As distribuidoras também correram com seus processos para se adequarem. E a partir do dia 5, a gente já tem uma tarifa social funcionando dentro do setor. Tá? E o Congresso Nacional pode rejeitar também, né? Não necessariamente a gente vai ter esse instrumento normativo aprovado, certo? Exato, um bom ponto, Fabi. Uma das coisas que o Congresso Nacional pode fazer dentro desse período é aprovar a medida do jeito que ela veio ou alterar a medida. E aí é onde surgem emendas, que são trechos que pedem para incluir dentro da medida, ou mudar o texto daquela medida, ou seja, toda alteração que a gente conhece hoje, que está lá na lei, que essa medida trouxe, lá no dia em que ela, se for aprovada, se transformar em lei, pode ser, em parte, suprimido ou alterado. Então, o que a gente tem hoje é um texto que o setor conhece, porém, não podemos garantir que será exatamente esse texto que vai, de fato, se transformar em lei. Tá bom? Perfeito. E qual é o prazo de vigência dessa medida provisória? O primeiro prazo dos 60 dias que eu te falei, ele encerra agora dia 2 de agosto. Havendo a prorrogação, aí ele vai para 18 de setembro. Tá?
Então, no máximo, a medida provisória teria até dia 18 de setembro para o Congresso aprovar. Ou seja, tudo isso que a gente está conversando aqui com vocês pode mudar, pode ser aprovado, pode ser rejeitado, mas isso vai ser tema para os próximos webinars. E o que motivou o governo? O que está por trás dessa medida provisória? Quais foram os motivadores? Bom, falando dos motivadores, o governo ele estruturou essa medida provisória em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é a justiça tarifária. E aí, dentro disso, ele coloca alguns itens voltados para as famílias mais carentes, famílias de baixa renda, que é onde entra a tarifa social, que a gente vai explicar na sequência. O segundo pilar que ele fala é a liberdade do consumidor. E aí ele traz toda a questão da abertura para a baixa tensão, né, a abertura de mercado para o consumidor da baixa tensão, e mais alguns itens que são necessários para essa abertura. E no terceiro pilar, ele traz o equilíbrio para o setor. E o que é isso? Né? É uma reorganização dos custos dos encargos que hoje são cobrados entre os ambientes. Alguns custos do cativo, alguns custos do livre. Essa medida ela muda um pouco isso e é o que a gente vai apresentar. Inclusive, dentro da questão da energia incentivada, né? Dentro do que eu falei lá da regulamentação, existe uma portaria, por exemplo, que está em momento de discussão, que mexe em conjunto com a medida no desconto no fio. Perfeito. Bom, falando um pouquinho agora dos impactos práticos, né? Da maneira como a medida provisória está posta hoje, o texto que é conhecido pelo setor, já há alguns estudos tarifários que indicam um impacto médio de 7% nas tarifas de uso do sistema, ou seja, aquele contrato de demanda que você, cliente, que já integra o ambiente livre, paga direto para a distribuidora, né? E aí, como que isso vai se refletir nos valores pagos pelos consumidores livres, Isaac? Esse é um bom ponto e é uma grande pergunta do setor, né? Nesse terceiro eixo da medida provisória que eu falei de equilíbrios do setor, a medida ela mexe um pouco nos encargos, né, nos subsídios que existem dentro da tarifa. Porém, é importante colocar que essa alteração ela vai se concretizar na fatura que o consumidor paga lá na distribuidora. Por que eu estou falando isso? Né? Existe hoje em custos que o ambiente cativo paga, a exemplo da geração de Angra 1 e Angra 2, que é uma geração nuclear que atende todo o sistema, mas que só o ambiente cativo paga. E o que a medida faz? Ela traz esse custo para um pagamento de todos os consumidores. Porém, esse pagamento ele vai na fatura lá da distribuidora, que é a fatura da TUSD, que você aí em casa conhece. Então, por ser na TUSD, a TUSD ela não tem diferenciação entre o ambiente cativo e o ambiente livre. A mesma coisa é o encargo da GD, né, conhecido como CDE-GD. Né? A CDE-GD hoje também ela só paga pelos consumidores cativos. A medida faz a mesma coisa, ela traz o rateio desse custo para todos os consumidores. E aí o livre entra, mas entra na TUSD também. Então, por ser um custo da tarifa de uso do sistema, da tarifa fio, da fatura lá da distribuidora que você paga, o efeito na sua contratação de energia lá no Mercado Livre, no preço no livre, você não tem. É um efeito que tanto o cativo quanto o livre vai ter igual em tarifas iguais. Perfeito. Lembrando que esses são estudos preliminares, a partir do texto que a gente conhece. Nós não sabemos como, de fato, isso vai ser refletido nas tarifas, mas pensando no texto inicial, a sensibilidade inicial da CPFL é essa. Agora vamos falar um pouquinho sobre fim do desconto da energia incentivada, acho que é o tema que os nossos clientes mais têm interesse em saber. Hoje a gente sabe que tem uma média de 10 gigas no mercado contratados com desconto na energia incentivada. E o que é isso? É um incentivo que o governo federal deu lá atrás, há alguns anos, para desenvolver, para fomentar, estimular o crescimento das energias renováveis aqui no Brasil. E deu muito certo, né? E a medida provisória traz uma mudança nesse sentido. Então, ela traz um fim, né, desse desconto da energia incentivada. O que está previsto na medida provisória e como que os nossos clientes deverão ou não sentir esses efeitos? Esse eu acho que é o maior ponto de preocupação de todo o setor.
né? Essa mexida no fim do desconto da energia incentivada. Essa alteração, ela traz uma necessidade de atenção redobrada, tanto das empresas do setor, quanto para você, cliente, né? Por quê? Porque quem já está no Mercado Livre, ou quem pretende migrar para o Mercado Livre, precisa se atentar a essa mudança, porque o que a medida provisória faz, né? Ela traz uma necessidade de você ter um registro contratual até o final do ano, ou seja, até dia 31 de dezembro, para garantir esse desconto naquele contrato que você firmou lá no ambiente livre. Então, eu contratei uma energia, a exemplo, 26, 27 e 28, para eu ter a garantia do desconto da energia incentivada lá na tarifa fio, eu preciso ter o registro contratual dessa energia até o final do ano. E aí isso traz alguns pontos de atenção, né? Por quê? Porque a perda desse desconto, ela impacta diretamente o preço da energia, né? Impacta diretamente a contratação, o benefício que o consumidor tem na contratação da energia. Então, o ponto de atenção, ele vem por essa necessidade de um registro até o final do ano, e também existe, nesse momento, uma discussão de uma proposta de portaria que está em regulamentação, que traz algumas necessidades adicionais. Até agora eu falei sobre você ter que registrar a sua energia até o final do ano. Porém, com essa proposta que está em discussão, é importante frisar isso, ela está em discussão, não está posta ainda, mas é uma proposta que ela traz uma necessidade de você buscar uma contratação, um registro contratual fiel ao seu consumo. E toda variação que fugir dessa régua, digamos assim, ela pode gerar um encargo, que vai ser pago entre ambas as partes. Então, tanto o consumidor contratante, quanto a empresa que vendeu a energia, estaria possivelmente dentro desse encargo. Então, é uma preocupação, não só do registro, quanto de como eu vou registrar, né? Esse é o ponto. E aí, como que afeta a estratégia, né? Como que isso vai afetar? Existem várias formas hoje, né, de você discutir isso. Existe a questão da garantia financeira, né, você ter um período maior de garantia, existe a antecipação contratual, existe também a possibilidade de você fazer uma revisão do seu contrato junto ao seu gestor, junto à empresa, mas o ponto é que o que a gente poderia dizer assim é que é um momento de tomada de decisão. E aí o que a CPFL traz é uma possibilidade de você discutir isso com o seu gestor, e ver se é o momento, mas aí eu preciso antecipar então a minha contratação. A CPFL vai te ajudar a tomar essa decisão, tá? Eu acho que esse é o ponto-chave aqui. Percebam que, da maneira como a proposta está posta, traz impactos não só para os nossos clientes, mas para os comercializadores, para os agentes de geração, inclusive. Então, eu acho que é um momento de muita cautela, né? E aí, agora eu passo o bate-bola para o meu amigo Rodrigo Cardial. Rô, e o que você recomendaria para os nossos clientes, considerando todo esse cenário que demanda, acho que, cautela, né? Bom dia a todos. É um momento delicado, né? A gente trata aqui, né, com muitos clientes no nosso dia a dia. E uma recomendação, né, que nós sempre fazemos aqui na gestão é você olhar efetivamente o seu custo, né? O quanto que você trabalha, o quanto que você economiza ali no seu dia a dia, né, com o preço da energia. A gente sabe da volatilidade de preços, a gente sabe como que funciona o mercado, né? Então, temos ali períodos secos, períodos úmidos, e o nosso time está sempre focado nessa frente para fazer os estudos. Com a questão da MP, na minha opinião, nessa frente de contratação, o cliente ele tem que olhar a visão de, vale a pena eu contratar agora? Né? O preço que eu vou pagar agora, ele é adequado para mim? Tá? Eu vou ter a economia que eu espero com esse preço? Né? Acho que foi muito o que o Isaac mencionou agora. Né? Então, se o preço for adequado, a gente vai falar, vamos contratar.
né? Se está dando um retorno adequado para o cliente, importante seguir com a contratação. Se não estiver dando esse retorno ainda, né, se o cliente quiser um preço menor ali e tudo mais, a gente aguarda, analisa mercado, né, temos um time de especialistas aqui, e conto muito, né, com a Fabi e com o Isaac nessa frente, para acompanhar mudanças regulatórias e que possam ter qualquer alteração em preços, alteração em tarifa, alterações futuras ali, né, no nosso dia a dia. Então, a principal recomendação que eu tenho é, se está bom para contratar, se o preço está adequado, vamos contratar, e a gente tem um time, né, para fazer a melhor contratação possível para os nossos clientes. E essa já é uma dinâmica que você, que é nosso cliente, já conhece. Mas e para quem ainda não é o nosso cliente, qual seria a sua recomendação? Então, aqui, Fabi, a gente tem um estudo onde aproximadamente 70% dos clientes, né, contratados, dos contratos dos clientes com fontes incentivadas, eles finalizam ali em 2027, mais ou menos, né? Então, a partir de 28, já estariam sem essa contratação, mas tem o risco que o Isaac trouxe, né? Até o dia 31 de dezembro, a gente tem que estar com todos os contratos registrados e validados ali na Câmara, né? Então, a nossa recomendação seria, primeiro, né, você ter ali um gestor de confiança, né, um gestor que tem esse conhecimento de mercado, né, conseguindo ter toda essa avaliação, né, do dia a dia, e também fazer uma análise efetiva do seu contrato, né? Então, pegar os contratos vigentes, verificar a questão de data de vencimento, alguma possibilidade, né, de estudo que você possa fazer nesse contrato, é uma questão muito importante ali no nosso dia a dia, né? Temos ali uma avaliação de troca de incentivo, né? Então, como o Isaac mencionou, dezembro a gente vai ter essa questão de registro. Se eu registrar o contrato inteiro, né, eu vou ter ali uma variação, eu posso ter ali uma variação de desconto no fio. Então, talvez vale, né, avaliar a contratação também de uma energia convencional, né? Então, que a energia convencional vai se manter como é hoje, né? Atualmente, a gente faz o registro, faz o acompanhamento mensal dos clientes ali dentro da CCE, e contratando convencional vai se manter dessa forma, né? Então, ali a segurança mensal para os clientes pode ser uma alternativa. Uma coisa muito importante que acho que vocês estão fazendo nesse momento, né, acompanhar a MP e suas tramitações, né? Então, ter essa questão regulatória, ter esse conforto e ter esse contato, né, com pessoas, com especialistas de mercado, é essencial também nesse período que estamos passando, né? Então, essa fica sendo uma outra dica. E, por fim, aqui, com a questão da abertura de mercado, uma questão importante é muitas empresas têm ali outras unidades no grupo B, né? Então, como a gente mencionou, vai ter abertura de mercado na frente, ali em 2027, né, que vai ser bem impactante para todo mundo. Vale a pena a gente olhar para isso, porque a abertura de mercado traz economia, né? Acho que todo mundo sabe aqui que o Mercado Livre é um mercado de economia e é um mercado bem atrativo para todos. E esse é um outro item que eu já vou puxar o gancho aqui com o Isaac para a gente comentar um pouquinho. Não é só sobre fim do desconto que a medida provisória trata. Ela traz abertura total do mercado. Eu acho que esse é um dos pontos estruturantes mais aguardados pelo mercado. Há anos a gente espera essa abertura total do mercado. E aí, como é que está essa proposta, Isaac? Porque a gente sabe, como o Rodrigo trouxe, que muitos dos nossos clientes e quem não é cliente, eventualmente tem unidades consumidoras no grupo A, mas também tem unidades consumidoras no grupo B. Então, você que está nos ouvindo, eventualmente pode se valer dessa nova possibilidade institucional regulatória e contida na MP. Conta para a gente, Isaac. Esse é um bom ponto, né? A abertura do mercado, quanto se fala sobre isso e chegou, né? É importante dizer que a discussão de abertura de mercado, ela não vem de hoje, né, Fabi? Ela já tem 20 anos, né? Então, muito foi tratado, proposto, surgiram consultas públicas, projetos de lei, mas o que a gente enxergava é que um dia lá na frente isso iria acontecer. E parece que esse dia chegou. O que a medida provisória traz, ela
abre a possibilidade dos consumidores da baixa tensão, já no ano que vem, para os consumidores classificados como comercial ou industrial. Então, em agosto de 26, o B3, né, conhecido como B3, comercial e industrial, já estaria apto para migrar para o Mercado Livre. O que a gente está falando aqui? Nós estamos falando em torno de 200 mil unidades consumidoras. É bastante coisa. E aí, quando a medida provisória ela traz a segunda tranche, porque até agora eu falei de B3, comercial e industrial. Aí, só um recorte aqui. B3, para os nossos clientes terem uma noção. Qual é uma conta média de um B3? Varia em torno de uns R$600, Fabi. Então, uma conta de R$600 seria mais ou menos a classificação desse consumidor. Guarda isso aí. Exato. E aí a medida provisória ela traz essa primeira tranche e depois ela traz uma segunda, né, que aí abre para o residencial. Residencial, eu, você, né, as casas comuns, né, que é o B1. Quando eu vou para essa categoria, aí eu estou falando em torno de 70 milhões a 80 milhões de unidades consumidoras. É muita coisa. E aí essa abertura do residencial, ela acontece pela medida em dezembro de 2027. Então, nós temos aí para o ano que vem uma primeira abertura bem expressiva e em 27 uma abertura total do mercado. Perfeito. Voltando aqui para o Rodrigo, se você ainda não é nosso cliente, se você já é nosso cliente, os nossos consultores estão à disposição para já começar a entender com vocês eventuais outras unidades que vocês tenham, para a gente já começar a fazer os estudos de migração, certo, Rô? Com certeza. E aqui também acho que é importante mencionar isso que a Fabi, isso que a Fabi disse. Perdão. Os clientes, a gente faz uma análise para todos os clientes do Grupo A atualmente, né, mas já temos, né, todo esse know-how, temos todo o conhecimento para fazer essa viabilidade também para o Grupo B3 ali, né, e ali em 2027, né, para o Grupo B completo. Então, aproveitem, né, a gente tem ali, os nossos clientes têm os consultores destinados a esse atendimento, né, aproveitem deles, entrem em contato, a gente faz os estudos necessários, né, para realmente entregar o melhor cenário, a melhor visão. E para quem também não é cliente, né, a gente tem um link aqui que você pode mandar sua pergunta, né, você coloque seus dados, os nossos especialistas, nossos consultores entrarão em contato com você também, né, para que a gente consiga fazer esse estudo, consiga ter essa análise e consiga trazer esse benefício para todos, né, que acho que esse é um dos principais objetivos que temos aqui. Agora, na opinião de vocês, como que a CPFL Soluções, a gente está se posicionando como empresa frente a todas essas mudanças? Isaac, sob a ótica mais regulatória e institucional, e Rodrigo, frente aos nossos clientes. Bom, Fabi, é importante dizer que o Grupo CPFL ele é um grupo que compõe todos os segmentos da cadeia do setor de energia, né? Nós temos geração, transmissão, comercialização, distribuição. Então, isso envolve uma capacidade de influência nas diversas associações do setor, né? Nós temos um regulatório da qual nós fazemos parte, né, bem atuante, né, dentro dessas associações. Nós também temos uma área institucional dentro do grupo que trabalha ativamente dentro do Legislativo, do Congresso, do Senado, da Câmara, aonde está tramitando, nesse momento, essa medida provisória. Então, num olhar assim, institucional, regulatório, o que eu posso dizer para você é que o Grupo CPFL está acompanhando essa medida provisória e está atuando, né, na tramitação dela e tentando trazer da melhor forma possível essas alterações, não só para os consumidores, mas para o setor como um todo. Estamos trabalhando bastante, tá, gente? Bastante mesmo. E aqui, acho que, complementando um pouco do que o Isaac mencionou, a parte, né, operacional e tática aqui, a gente também tem feito esse olhar, né, para fazer as contribuições necessárias. Então, a gente brinca aqui, né, fala que tem um grupo de guerra, né, que a gente criou.
Então, realmente, é um grupo que a gente entra numa sala, estuda, a gente estudou toda a MP, estudamos todas as portarias, tudo que saiu ali, para tentar encontrar um melhor cenário, uma melhor proposta, né, que possa atender todas as frentes aqui, como também foi mencionado, para ter essa segurança de mercado. Então, olhando, né, sob a ótica ali dos nossos clientes, a gente tem toda a questão de um estudo, toda essa questão de acompanhamento que nós fazemos. Inclusive, a Fabi mencionou bem no começo aqui da nossa apresentação, né, é importante que todo mundo, né, fique atento. A gente vai mostrar um exemplo prático, quase um trava-língua aqui, sobre essa alteração dessa MP. Se a MP entrar nesse momento, como que ficaria o seu contrato de energia? Se a MP não entrar, como que fica? Né, e algumas possibilidades ali que o time, em conjunto, né, com vocês, nossos clientes, farão ali a análise do contrato, a análise de todas essas frentes, para que a gente consiga entregar o melhor benefício, né, a melhor economia. Acho que esse que é um dos principais pontos. Show. Acho que agora a pergunta que não quer calar, né? Todas essas mudanças são itens conceituais, mas para você que é nosso cliente, ou para você que ainda não é nosso cliente, mas que também é consumidor de energia, por que continuar no Mercado Livre frente a todas essas mudanças? Eu quero ver números. Bom, vamos lá. A gente tem, né, como eu mencionei, esse estudo que foi realizado, né, acho que a gente pode colocar um estudo na tela aqui, tá? Nesse estudo, é um estudo padrão, né, que nós realizamos. Isso aqui é um exemplo, né, que trouxemos aqui, de um cliente A4, né, na modalidade ali verde, na distribuidora da CPFL Paulista. Tá? O tamanho dele é o tamanho médio, né, de um cliente aqui da nossa área, 0,6, 0,8. Tá? Então, essa visão é importante da gente trazer sob qual ótica. Ainda há benefício, né, a gente continuar aqui no Mercado Livre. Você pode observar aqui desse quadro, né, no gráfico aqui nessa parte da esquerda, que temos ali a atual economia do cliente no Mercado Livre. Então, mantendo a regra atual, né, com desconto, com o preço que ele contratou, e o preço médio aqui. Ou seja, se a MP não vingar, é isso? Se a MP não vingar, exatamente. Então, se a MP não vingar, esse quadro lateral aqui, preço médio de R$ 233 aqui, tá, Fabi? A economia atual desse cliente seria em torno de 26%. Tá? Então, no comparativo com o cativo. Vamos supor ali, a MP entrou em vigor, e ali, junto com o seu gestor aqui, a gente conseguiu fazer uma negociação e reduzir o preço. Ali, vamos colocar o preço da Retusde, que normalmente gira em torno de R$ 30. Qual seria a minha economia com esse novo valor? Então, o preço sairia ali de 233, exemplo hipotético, tá, pessoal? Isso aqui vai de caso a caso, para 203, R$ 30 ali da Retusde. O consumidor ainda teria um desconto visto de aproximadamente 20%, 21%, tá, no Mercado Livre. Vamos agora, eu vou utilizar a última tabela, ali, a última parte do gráfico. Qual que seria o pior cenário? Fui negociar com a minha comercializadora, não tenho mais desconto e não consegui alterar o preço. Né? Mantive o preço ali que eu pagava na minha I5. Eu ainda tenho benefício, né? Então, respondendo a sua pergunta, Fabi, por que continuar? Nesse pior cenário, né, a gente ainda conseguiria ali um benefício de 16% com esse cliente nesse estudo. Tá? Então, acho que aqui é importante reforçar. Entrem em contato, né, com o seu consultor responsável. Tá? O consultor ele tem todas as informações contratuais de vocês, né, claro, de vocês, clientes da gestão da CPFL, né, que a gente consegue demonstrar da melhor maneira possível o que a gente pode fazer, como que pode ficar esse mercado e como que a gente vai fazer esse estudo ali para você. Então, é um estudo personalizado, não deixem, né, de ver esse estudo, acho que é muito importante. E para você que ainda não é nosso cliente, acho que eu já mencionei isso, né, deixe seu nome ali, né, no formulário aqui que a gente tem de pergunta. A gente vai entrar em contato e podemos fazer esse estudo para você também.
né? Acho que é muito importante você ter esse material, né, esse estudo específico e outros materiais, outros estudos aqui que o nosso time faz, né? Então, aproveite os nossos especialistas aqui nessa frente. Muito bom. Acho que esse estudo ele demonstra na prática toda a teoria, né? Todo o blá 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 que a gente falou até agora, né? Isaac, comenta um pouquinho então para a gente como que a partir desse estudo a gente consegue ver na prática o impacto disso na TUSD, que ainda continua existindo energia convencional. O fim do desconto não significa fim do mercado livre, certo? Exato, né? Pegando uma tarifa média, de um exemplo do 1 a 4, igual o Rô falou, nós temos ali meio a meio, né? 50% do que o consumidor paga é TUSD, 50% é TE, olhando tarifa média, tá? Então, há uma grande margem de negociação, há uma grande margem ali do que ele pagava na TE no cativo, e ele passa a ter de contrato, para ele fazer todas essas opções que o Rô falou. Eu acho que esse é o ponto. E o outro ponto, que eu acho que é importante mencionar, é que nós temos cenários considerando um texto de medida provisória que ele pode mudar, né? É um texto de uma medida que lá, na hora de ser aprovada em lei, pode ser um outro trecho, pode não ter isso, né? Esse impacto pode nem existir mais, ou a própria MP pode não ser aprovada. Então, o momento é um momento de cautela, é um momento para buscar um consultor e trazer a melhor alternativa para agora, né? Eu acho que esse que é a mensagem, né? Contratar ou não, se vou ter um desconto na alternativa 1, um outro desconto na alternativa 2, eu acho que esse é o momento de avaliação. E se tiver tomada de decisão atrelada para esse momento, como o Rodrigo bem trouxe, o mais importante é que você se muna de informações, que você tome a sua decisão com bastante clareza, né? Eu acho que quem tem informação tem uma arma na mão. A gente está sempre à disposição, mas também busque informações de qualidade, fora daqui, enfim. Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso webinar, passou rápido, né? E a gente nem falou sobre todos os itens da medida provisória. Eu queria, antes de mais nada, agradecer vocês, agradecer a participação de vocês. Para você que acompanhou a gente até aqui, esse mesmo hiperlink que o Rodrigo comentou, você pode deixar a sua pergunta, se eventualmente a gente não esclareceu tudo que você queria saber, se ficou ainda alguma dúvida pendente, manda para a gente responde para vocês. Pessoal, muito obrigada. E do jeito que está o governo, capaz de semana que vem a gente ter um outro webinar, né? Exatamente. Mas eu acho que o que vale é isso, Fabi. Se a gente tiver mudanças, estaremos aqui para passar essa informação para vocês. Esse estudo, né, ele foi feito específico para cada cliente nosso, com a informação de cada cliente nosso, e se houver quaisquer mudanças, atualizaremos os estudos e passaremos os números mais atualizados possíveis. Acho que vale, de novo, você ter um parceiro, ainda mais nesse momento de mudança, você ter um parceiro sólido, né, você ter um parceiro que consiga, né, ter essa avaliação total, né, do mercado, e acho que a CPFL está aí há mais de 100 anos para isso, tá? Então, conte conosco, né? Conte com nossos consultores, com toda a nossa área de inteligência aqui, né? Para a gente conseguir fazer esse futuro do nosso mercado da melhor maneira possível. Eu acho que fica essa dica aí. Eu corroboro as palavras do Rô, e é importante a gente ter uma mensagem, né? Assim, a abertura do mercado que veio se desenhando ao longo dos anos, principalmente do Grupo A, mais recentemente, ela trouxe um apetite muito grande de empresas do setor, né, o que é normal. Então, a gente vê que o número de empresas cresceu assim exponencialmente, né? Porém, momentos de mudança, momentos em que o setor passa por uma reforma, como a gente estava dizendo aqui, são momentos em que você precisa ter segurança com o seu parceiro, que é o que o Rô está dizendo. Então,
trazendo nessas palavras, eu acho que o que fica de recado é assim: o grupo CPFL, ele tem mais de 100 anos, né? É um grupo robusto, é um grupo sólido, né? A empresa tem condições de te fornecer informação, te fornecer a melhor tomada de decisão, e ela tem condições de te dizer, independente da mudança, do balanço que vier nesse setor, a CPFL vai estar lá junto com você. É isso. Muito obrigada, pessoal. Até mais.